ONU, né? O ONU determinou que depois de um certo número de dias não poderia, ou ali arrumou a resposta, eu esqueci já. Mas tem um limite, eu acho que 2, 3 semanas, mais do que isso é considerado tortura uma pessoa ficar em confinamento solitário, assim. E, então, nós precisamos, socialmente, nós precisamos de pessoas, né? Se alguém te der uma opção, ó, eu vou te dar tudo no mundo, tudo é seu, só que vai ficar sozinho aqui no mundo, quer dizer, todos os carros, qualquer Mercedes, Rolls Royce, tudo é seu, né? Comida sem limite, você pode fazer todas as roupas, tudo, mas você vai ficar só neste mundo. Ué, ninguém ia aceitar isso nunca, né? Agora, nós falamos da entropia, que é um fenômeno da ciência que tudo vai se desfazendo, né? Ah, você compra uma casa nova, zero bala hoje, mas se fechar a casa, deixar 20, 30 anos lá, você entra lá, a coisa está caindo aos pedaços, sem ninguém nem morar lá, né? O carro novo, assim, mesmo com todo cuidado, eu tenho meu carro que eu comprei aqui quando eu voltei para os Estados Unidos, 10 anos, tem 10 anos esse carro. Aí, assim, eu lavo sempre, troco as peças, levo para revisão e tudo, mas não é o mesmo carro que igualzinho, assim, está em ótimo estado, está ótimo. Pelo carro de 10 anos de uso, mas não está a mesma coisa, né? Então, a, a realidade é que a gente vai envelhecendo, às vezes fica menos paciência, né? Ou vamos, assim, não valorizando relacionamentos, como né, um casal no início do relacionamento, tá aquela euforia, né? Aquela animação e tudo, mas depois de 30, 40 anos de casado, assim, o amor é profundo, mas não fica assim, perdendo noite de sono, porque eu não conversei o dia todo com minha namorada, né? Assim, a gente vai acostumando com as coisas, mas pior de tudo, primeiro Pedro 5,8 diz que o diabo é como um leão, ele quer nos derrubar de qualquer jeito. E uma das formas mais fáceis de nos derrubar em nossa fé é através de relacionamentos, né? Eu não sou tentado, o diabo não vai me pegar assim, vendendo droga ou roubando o carro, né? Isso não vai ser. Mas ele pode me pegar, talvez não cuidando do meu relacionamento com meus filhos, com minha esposa, com os irmãos da igreja, eu deixo o orgulho, talvez, né, subir, e aí vai, né? Então, o diabo sempre está querendo nos puxar tapete. E aí, semana passada, nós olhamos muitas passagens que falam sobre a carnalidade do ser humano, né? Romanos capítulo 3, verso 10, diz que não há um justo sequer, né? Ele estava falando, o Salomão também falou, né? Verso 23 diz que todos pecaram e carecem do glória de Deus. E 1 João capítulo 1, verso 8, diz que se você diz que não tem pecado, você é mentiroso, né? Assim, quer dizer, nós lutamos contra o pecado, nosso próprio pecado, nossa própria fraqueza carnal, né? Deus permitindo, né? Nós alimentando o espírito, nós vamos ficar mais fortes espiritualmente, nós vamos ficar mais parecido com Jesus. Mas esse é um processo para a vida toda, e mesmo que a gente for viver uma vida longa, nós estamos sujeitos a cair, a pisar na bola a qualquer hora. Minha sogra, ela nasceu num berço cristão, lá cristão, a mãe dela, a família dela, tudo. Hoje ela tem 98 anos e ela lê a Bíblia, assim, no mínimo uma vez por ano, mas atualmente eu estou achando que ela está lendo 2 vezes ao ano. Assim, desde que eu conheço, minha esposa, desde que ela lembra da mãe dela, todo dia ela e o pai lê a Bíblia junto antes de ele sair para trabalhar. Agora, o pai já falecido, mas ela continua lendo todo dia de manhã. E minha esposa tem um irmão excepcional, ele tem 70 anos, ele tem uma memória que
um. Ele sabe o aniversário de todo mundo na igreja, mais de 250 pessoas, qualquer pessoa famosa. Ele tem uma inteligência que, assim, memória fora do comum. Sabe, até você fala o seu aniversário, ele não esquece, ele fala até qual dia da semana você nasceu, mas ele é igual a um menino de 5 anos também, né? Incrível. Mas ela cuida de... Então, toda noite ela lê a Bíblia para ele, à noite. Numa versão mais... aquela versão fácil de ler, né? Não sei se você já viu, são os irmãos da igreja que fizeram isso para pessoas surdas, porque pessoa surda não tem o mesmo vocabulário de uma pessoa que ouve, né? Então, é uma linguagem bem mais simplificada. Então, ela lê a Bíblia de manhã para ela, uma versão, tipo, nova versão internacional, e à noite lê nessa versão fácil para ele, né? Então, mesmo que ela tenha 98 anos, já leu a Bíblia, sei lá, talvez até 100 vezes, não sei, 50 vezes tenho certeza que já, porque desde que eu tenho 45 anos de casado, eu sei que todo ano ela faz isso, mas mesmo com tudo isso, ela não falta culto só em caso de doença, mas ela está lutando para servir a Cristo. Ela quer ser como Jesus, ela se vê ela preocupada com a conduta, as atitudes dela, se ela ofendeu alguma pessoa, se ela está sendo agradecido. Então, até Jesus voltar, nós estamos esse corpo carnal. Romanos capítulo 8 fala que até o universo geme de dores. Nós todos estamos presos com nossa carnalidade, mas quando Jesus voltar, ele vai nos libertar esse corpo, esse espírito terreno, né? Esse homem velho nosso. Mas o ânimo, assim, a boa notícia é que, apesar de sermos pecadores em Cristo, somos perdoados, e é uma boa notícia, nós adoramos a Deus, servimos a Cristo, e estamos aguardando aquele momento, quando ele voltar, seremos transformados num pisco de olho, não somente os nossos corpos, mas nosso espírito. Nós não teremos capacidade de mais pecar quando Jesus voltar. Seremos transformados, levados para diante do Pai, e vamos estar na presença dele eternamente, com a comunhão dos irmãos. Vai ser uma bênção, né? Mas, enquanto isso, nós vamos lutar contra os relacionamentos, né? Agora, eu não sei se vocês conhecem muito a história aqui. Tem quem é a modelo mais famosa do mundo, mais rica do mundo? Não sei se eu estou certa, mas que eu conheço é a Gisele Bündchen. O Brasil que estamos vendo a Gisele Bündchen. É brasileira. É, brasileira. Ela é a mais famosa, mais rica, mais bem-sucedida modelo do mundo. Você pode ir em qualquer aeroporto do mundo, você vai ver a foto dela lá, né? Fazendo propaganda dos produtos e tudo mais. Agora, pergunta mais difícil agora, talvez alguém saiba. Quem é o marido dela? Ela está separando dele, viu, professor Gates? Não sei, nunca vi, nem ouvi falar dele. Ela está separando dele, estão separando, mas eu não sei, uma verdadeira fortuna para dividir. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é jogador de futebol americano. É, verdade. Tá vendo? Vocês não sabem o nome dele. Que coisa. Que vergonha, gente. Que é isso? Não, mas ele é Tom Brady. E ele é o jogador mais bem-sucedido do futebol americano de todos os tempos, de toda a história do futebol americano. Ele é o Pelé americano. Sim, futebol não é igual ao futebol aqui no Brasil, mas ele é o rei do futebol americano, né? E a fortuna que ele já ganhou, assim, temporada em torno de 30, 40 milhões de dólares por temporada, tá? Já tem 22 anos que ele está jogando, ele está com 45 anos. Normalmente esse jogo é tão violento que só, assim, se jogar 10 anos nessa liga é muito. Normalmente é 5 até 6, 7 anos que o corpo não aguenta. Assim, o tamanho desses homens, a força que eles têm, eles ficam batendo, assim, é uma coisa... E ele
assim, ninguém está acreditando. Eu achava que quando você chega a 40, já é considerado super, super velho para esse jogo. Assim, 30 e poucos anos já está velho para jogar futebol americano profissionalmente, porque o corpo não aguenta. Ele está com 45 anos. Ele tinha aposentado ano passado, ganhou o campeonato pela 7ª vez, o campeonato de futebol americano. Quer dizer, ninguém nem nunca chegou nem por perto disso. Agora, ele aposentou, mas ficou 7 semanas em casa com a esposa e os filhos, ele tem 3 filhos, e não aguentou, ele voltou a jogar futebol. Eu não sei por quê. Estava coisa que está mais complicada dentro de casa, não sei, né, por quê, mas ele resolveu voltar. Mas ninguém nem acreditou que ele voltava. Que ele falou que ele ia aposentar, acabou de ganhar o campeonato, né? Super Bowl chama. Nesse último jogo do futebol americano, chama Super Bowl, quer dizer, o super jogo. O que acontece? Uma propaganda de 30 segundos para uma companhia fazer uma propaganda de 30 segundos é $5 milhões. Assim, é o evento esportivo dentro dos Estados Unidos mais assistido, né? Minha esposa gosta de assistir por causa das propagandas, porque eles soltam, essas empresas soltam com as propagandas novas, nunca alguém tinha visto, mais criativo. Então, ela gosta de assistir o jogo só para ver a propaganda. Mas, ok, então, estava tendo uns rumores, eles estão tendo uns problemas, ela não está aparecendo nos jogos como normal, alguém está falando isso. Agora saiu essa semana que cada um já contratou um advogado para o divórcio. Aí a sociedade americana está arrasada, assim, um casal tão querido, tão lindo, tão rico, eles têm assim uma fortuna e nenhum deles nunca foram de escândalo, né? Não são pessoas assim, ele é super cuidadoso com a saúde, não come qualquer coisa, assim, diante da sociedade eles são exemplares. Assim, eu nunca vi nenhum dos dois falar de Cristo nem de Deus, mas só de olhar para eles, a vida deles, você pensaria que eles são cristãos, assim, porque eles não entram essas turmas da bagunça, como muita estrela de Hollywood. A vida deles parece, apesar de ser super rico, famoso, mas parece que a vida era muito normal, muito, né, caseiro e família bem próximo. Mas então, os Estados Unidos todo está chocado com isso. Como é que pode? Por quê? O que aconteceu, né? Então, eu tenho que perguntar a vocês, o que poderia talvez ter acontecido com esse casal super 20, né? Fora do comum. Depois de 13 anos de casados, 13 anos, ele já tinha um filho com uma senhora, uma ex-namorada dele, mas não chegou a casar. Esse menino hoje tem 15 anos, mas com a Gisele tem dois filhos, um menino e a menina, acho que 13 e 7 anos, coisa assim, 8 anos. Então, por que não deu certo? O que poderia ter acontecido com esse casal? Não explicaram nada, nós estamos só supondo, ninguém sabe, assim, pelo menos publicamente não relatou nada dos porquê, mas tem gente adivinhando, chutando, achando isso, achando aquilo, né? Mas o que vocês acham que poderia ter acontecido com esse casal? Que tinha tudo, menos agora que o dinheiro não pode comprar, né? Essa felicidade, assim, divórcio é só no último caso, porque não é uma solução, na verdade, assim, muita gente acha que divorciando está resolvendo o problema, mas está criando outros problemas. Se você não deu bem com sua esposa, seu marido, casado, depois de separar, se divorciar, é pior ainda. Mais ainda se tem filhos no meio, né? Então, um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, é o dono da Amazon, né? Ele e a esposa dele, há pouco tempo, acho que ano passado, eles se separaram, divorciaram. Gente, acho que a fortuna dele é 144 bilhões de dólares. Dinheiro não falta para isso, mas não conseguiu
levar um relacionamento para frente. Então, na sua opinião, o que você acha que poderia ter acontecido? Faltou Não é Deus. falta de dinheiro, né? Falta de Deus. Falta de Deus. Não é falta de dinheiro. Faltou Deus. No fundo, é um resumo. Falou tudo, faltou Deus, não é? Faltou Deus. Faltou Deus, faltou tudo, né? Faltou tudo, né? Nós vamos falar daqui depois que tiver. Kate, eu acho que o desgaste, sabe? O desgaste entre pessoas, nos relacionamentos, sempre tem desgastes. Pode ter tudo, você pode, independente do seu nível financeiro, social, cultural, os desgastes acontecem, né? É muito comum acontecer, infelizmente, isso. E se não soubermos tratar, lidar com os desgastes, com os conflitos do dia a dia, isso vai esfriando de certa maneira. E as pessoas que não têm o entendimento da palavra têm muito uma ideia de acabou o amor, acabou tudo. A ideia de que o amor não é uma decisão, né? Eles tentam fazer o melhor e chega num ponto que fala, não dá. O Brad Pitt conta bem com aquela outra atriz também, né? A série de comentários que surgem, mas geralmente é problema de relacionamento. Geralmente é uma situação de comunicação, de diálogo, de falta de entendimento, falta de paciência, e vai levando o desgaste. A gente, sem saber o motivo, a gente sabe que passa por aí, por essa situação, na minha percepção. E como que faz tudo isso sem Deus? Me explica aí. Sem Deus, como que vai ter entendimento, bom relacionamento, né? Porque o amor não acaba. Ele é sequestrado pelo diabo. O amor não acaba, não. Ele é sequestrado pelo diabo. E você entra no jogo do diabo, aí vem má incompreensão, vem briga, vem aquela confusão, né? A situação má sucedida, né? É filho desobediente, tudo, o diabo está reinando ali, né? Porque não tem Deus para ter domínio. Tudo é relacionamento com Deus primeiro. Depois resolve-se qualquer situação. A gente sofre, passa por dificuldade, mas na certeza de que vai passar. Vai, com Deus, passa. Eu acho que faltou para eles faltou o compromisso de ficar juntos até o fim, né? E assim, infelizmente, você está dando exemplo, né, de pessoas que não são cristãs. Mas eu conheço 2 casais que foram missionários no Rio, e todos os 2 casais, quando voltaram para os Estados Unidos, se separaram e se casaram novamente. Um deles, eu sei que não se casou, um homem permanece solteiro. Mas a outra mulher, o marido da outra, né, se casaram com outras pessoas, né? Pessoas que vieram ao Brasil, implantaram igreja, ensinaram sobre casamento, né? E se separaram, né? Então, o que faltou foi Deus? Ou que abundou foi orgulho, né? Foi Deus. Então, não tem alternativa. Olha só, Dona Maria da Luz, acontece que eu conheço casais que não são cristãos e que vivem juntos por 50 mais anos, né? Então, assim, é claro, eu não estou dizendo que Deus não é fundamental no casamento. É claro que é. Deus é fundamental no casamento. Mas também as pessoas elas têm que ter compromisso com essa relação. Elas têm que querer levar essa relação até o fim. Elas têm que estar compromissadas a dia, eliminar o primeiro tijolo. Porque um casamento ele não acaba de uma hora para outra.
ele termina com pequenas coisas que não foram resolvidas, né? Então, se tem um problema hoje e eu não resolvo, eu coloquei o primeiro tijolo. Aí passou um tempo, vai ter um outro problema, eu não vou resolver esse problema, coloquei o segundo tijolo. Daqui a pouco se criou um muro, né? Aí você pergunta para a pessoa, mas o que aconteceu? Por que vocês estão se separando? Eles nem sabem dizer, porque são tantas coisas que não foram resolvidas ao longo do tempo, que eles não quiseram ajuda, não buscaram ajuda, ou pessoas tentaram ajudar e eles se recusaram, né? Acharam que eram autossuficientes, podiam resolver sozinhos. E aí, quando vê, a relação se desgastou, acabou, né? Então, é claro que Deus, o Espírito Santo, né, os ensinamentos de Jesus, eles cabem totalmente no casamento, eles são super importantes, mas cabe o livre-arbítrio, a nossa escolha, a nossa decisão de manter esse relacionamento de pé, de ter esse relacionamento para a vida toda. Se não houver isso, Deus não vai descer do céu e manipular as nossas mentes para fazer com que fique casado. Não vai, entendeu? Então, é esforço, é compromisso, é você compreender. Eu tenho esse relacionamento que foi feito por Deus, diante de Deus, e ele não pode ser desfeito. Então, se eu não posso desfazer esse relacionamento, eu tenho que solucionar os problemas para que eu viva bem com o meu cônjuge. Esse compromisso é que faz a gente, dia a dia, ir resolvendo e alimentando um ao outro o amor, a cumplicidade, a empatia, né? A vontade de estar juntos, né? Eu só tenho 31 anos de casado, não é muito tempo. Eu espero que venham ainda mais uns 60 aí pela frente, né? Mas já é um tempinho que a gente já passou por muita coisa juntos, eu e o Lino. Nós já passamos por muitos problemas financeiros, nós já passamos por problemas de doença, estamos atravessando um momento muito difícil com a doença da minha filha, né? Então, tiveram pessoas que chegaram e perguntaram para mim assim, mas o casamento de vocês não ficou abalado com esse problema da sua filha, que é o problema que a gente está vivendo mais recente, mais grave? Eu falei assim, não, pelo contrário, isso fez com que nós ficássemos mais unidos, mais fortes. Poxa, porque é tão comum um homem largar a mulher nessa situação, mas nós temos um compromisso, primeiro com Deus, segundo, um com o outro, de uma aliança que não se rompe. Então, mas esse compromisso ele tem que ser alimentado todo dia, né? Senão não vai. Desculpa, Gates, falei pra caramba. Não, mas eu acho que você pode continuar, né? Porque você falou, tem tanta coisa ali, né? E você falou certo. Eu conheço, não é só 2 missionários, eu conheço muitos que talvez estavam tão investidos no trabalho, esqueceram de colocar a sua vida diante de Deus em primeiro lugar, depois sua família, depois a igreja, né? Já vi pessoas, muitas pessoas, não é pouco não, né? E um problema nós temos na igreja é porque a gente não crê no divórcio, sabemos que não é da vontade de Deus, não é opção para nós, que nós nos relaxamos no nosso relacionamento. Porque talvez eu não estou sendo o melhor marido, mas minha esposa é cristã, nunca ela vai me largar. Agora, a pessoa do mundo que sabe, se eu bobear, se não investir, se não esforçar, se não valorizar, ela pode me largar ou ele pode me largar. Então, às vezes, as pessoas do mundo conseguem, igual você falou, que nem são cristãos, mas conseguem levar um relacionamento para frente justamente porque sabe que ela pode acabar, né? Então, eu também já vi casais que se divorciaram, depois casaram de novo, e esse segundo casamento deu certo, por quê? Porque se tivesse feito o primeiro casamento, o que eles estavam fazendo no segundo, o primeiro teria dado certo. É porque eles aprenderam, se eu pisar na bola, se eu bobear, se eu não valorizar minha esposa ou meu marido, a coisa vai acabar como a primeira. Eu não quero passar por aquelas dores de novo. É terrível.
quando você já chegou ao ponto de decidir que divórcio é a melhor solução, você já sofreu muito. Ninguém divorcia à toa, não. Já passou, já não está no limite, não está aguentando mais. Só que o divórcio não resolve, só está remanejando. Agora, no caso de infidelidade, a pessoa não quer arrepender, não quer voltar para trás, tudo bem, eu entendo, não tem opção. Ou a pessoa está sendo tão abusiva, sua vida está correndo risco, assim, claro, você tem que separar, mas esses normalmente não são os casos, não. Normalmente é falta de cuidado, falta de andar no espírito, né? Deixar a carne falar alto, o pecado vai dominando o coração, a vida da pessoa, né? E aí vai, né? Quem mais? Professor Gates. Você quer falar, Elione? Jocobed, pode falar, depois Elione. Tá. Professor Gates, eu tô ouvi a Dona Maria, depois ouvi a Damires, vou começar pela Dona Maria. Gostei do que ela disse, Deus, ele é a base de tudo, mas assim, o que eu vejo atualmente, as pessoas estão vivendo muito individualizada. Hoje, o que falta nos relacionamentos é a comunicação. Eu vejo, é uma pedra importante, a comunicação. Tanto entre dois, marido e mulher, como com a família, com os amigos. A comunicação ela é muito importante. Por quê? Porque se tivermos... a Damires falou isso. Acontece o primeiro problema. Vamos resolver aquele problema. A gente senta, a gente conversa, resolve, vai acontecer um outro. Mas nós vamos sentar e vamos resolver, e assim nós vamos levando, né, no dia a dia, tanto para o meu relacionamento como marido e mulher, como com os amigos, como na igreja também, que é de suma importância, porque nós somos, volto a repetir, já falei isso, nós somos seres humanos, cada um com o seu DNA, não é fácil, né? Cada um com uma cultura diferente, com uma base diferente, mas o que aqui eu e meu esposo, né? Nós temos aí, vamos fazer 40 anos de casados, e o que tem nos mantido até hoje, o amor é maravilhoso, mas não basta só o amor, Deus está em primeiro lugar, mas a comunicação. Aconteceu o problema, vamos sentar, vamos conversar, e aí vamos seguir, vai surgir outro, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, assim, são muitos fatores, mas é muito importante a comunicação. Hoje, com esse individualismo dessa sociedade imediatista, cada um tem o seu celular, cada um tem seu quarto, cada um tem as suas coisas, é tudo individual, né? A casa se tornou um ambiente para cada um. É um ambiente para o marido, é um ambiente para a mulher, é um ambiente para os filhos. Então, isso dificulta qualquer relacionamento. Eu acredito que aí não é o dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, como pouco dinheiro. Isso não importa. Deus, ela é a base. Isso é indiscutível. Por isso que eu concordo com a Dona Maria. Deus é a base, é indiscutível. Mas tem esses fatores que a gente precisa trabalhar. Precisamos cuidar desses fatores. E um deles é a comunicação. Muito, muito importante a comunicação. Foi através da comunicação que o casal chegou a ponto de se amar, não é? Não existe amor à primeira vista. Você pode ficar empolgado, puxa, ela é bonita, ou ele é bonito e tal, empolgado, mas o amor vem através dessa comunicação, né? Se eu falar com vocês que o governador de Santa Catarina morreu essa noite, alguém aqui vai chorar? Por que não? Não faz parte do meu ciclo de amigos, não conheço. Assim, sabe quem é, mas... Agora, se eu falar, foi sua mãe, seu primo, né, o irmão aqui da igreja, aí a gente fica derrubado, chora. Então,
essa comunicação é a diferença, né? Relacionamento, né? Elione, você ia falar? Sim, boa noite, professor. Então, quando o senhor estava falando a respeito do relacionamento, e as meninas também falaram bastante coisa, eu queria dizer que eu me casei muito nova, eu tinha 16 anos e meu marido tinha 22. E a gente não tinha, eu principalmente, experiência de nada, mas uma coisa eu tinha, assim, vivido na minha vida, na minha infância, que era a separação dos meus pais, que me doía muito, eu nunca quis, né? Eu acho que criança nenhuma quer. Então, isso eu tinha comigo, que eu não queria me casar para separar. E teve várias dificuldades no casamento, e quando tinha essas dificuldades, era sempre assim, é melhor a gente se separar, é melhor a gente se separar. E um dia eu peguei a fita cassete, que era na época, né, que filmou o meu casamento, e chamei meu marido e falei, senta aqui no sofá, a gente vai assistir o nosso casamento. E especialmente naquela hora que a gente faz a promessa, né? Que eu me casei na igreja católica, e na católica é ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e tal, e até que a morte os separe. Então, esse foi um marco da minha vida, no meu relacionamento com o meu marido. Então, acho que é muito importante, assim, quando você assumiu isso e quando você se comprometeu com o seu cônjuge perante Deus, porque a gente faz essa promessa um para o outro, mas a aliança é também com Deus, né? Eu não entendia muito de Deus, não sabia quem era Deus, como eu encontrei Deus depois, mas eu tinha isso comigo, que esse era o meu compromisso com o meu marido perante Deus. E assim foi com ele também, e depois que a gente conversou sobre isso, a gente só veio melhorando. Nós já passamos por muitas dificuldades, principalmente com o filho, e a gente, igual a Damaris falou, a gente só se fortaleceu porque a gente colocou Deus no nosso relacionamento. E é isso. Muito bom, muito bom. Esse casal, Gisele e Tom, ela, assim, um pouco, assim, ele disse que ele ia aposentar o ano passado para passar mais tempo com os filhos e esposa, né? Ela era, provavelmente ainda é modelo mais famoso, apesar que ela não está exercendo atividade, que eu entendo que ela se parou uns anos atrás para dedicar à família. E esperava que ele também ia parar de jogar, porque jogando a temporada aqui de futebol americano, começa tipo em agosto, vai até janeiro, mais ou menos. Então, esses meses, 5, 6 meses por ano, né? O resto do tempo eles estão treinando e tudo, mas nada de jogo, nem nada. Então, morando em casa e light. Mas esses 4, 5 meses de temporada, eles ficam viajando sem parar nos Estados Unidos e tudo. Então, eu não sei se ela está tão chateada com ele, porque ele não está passando tempo, ela não está sentindo que ele está preenchendo a necessidade dela e da família, ou que ele voltou para trás, ou ele está valorizando mais o esporte. Porque fama, dinheiro, não precisa mais, não. Ele já bateu todos os recordes de futebol americano, sim, no tipo de jogador que ele é e tal. Não sei. Mas as pessoas do mundo esportivo achavam bacana que ele voltou. Estava super feliz, né? Mas, eu vejo dos dois lados, né? Ele deveria valorizar a esposa, a família e deixar a carreira em segundo lugar. E também ela deve apoiar ele, assim, porque divorciando ele, aí que ela não vai ter ele, não. Aí vai pior. O pouco que ela tinha, aí que vai contar. Sim,
aí que não vai ter ele, assim, mesmo que ele está em casa pouco, especialmente durante o temporada de futebol americano, mas divorciando, aí que não vai ver ele, né? Assim, quer dizer, está reclamando, divorciando porque não vê ele, depois de divorciar, aí que não vai ver mesmo. E ele, sim, é uma pessoa não somente famosa, rica, mas ele é bonitão, assim, ele é assim, super, né, conservado, é bonito, e tranquilo, rapaz, atitude, ele nunca foi né, assim, uma pessoa exemplar no sentido que... Então, tem que estar com Deus no meio, obviamente, mas a questão... Alguém aqui já viu o filme Prova de Fogo? Eu vi pela metade. Se você não... eu já vi, né, tantas vezes. Eu comprei o DVD, passei em muitas aulas, eu estou em inglês, em português e tal. Vai no YouTube, assiste isso, filme Prova de Fogo. É um filme foi feito por pessoas cristãs, tem um fundamento cristão, mas é sobre um capitão do Corpo de Bombeiros, né, casado com uma mulher que trabalha no hospital, nas relações públicas do hospital, e o relacionamento deles vão bem mal. Aí ele fala com o pai dele que ele vai divorciar, né, porque não tem jeito mais. Ela se interessa por um médico lá do hospital e ele está muito ligado no pornografia, no computador, então eles assim não estão se dando bem e eles brigaram lá e por causa de uma pizza, ela não deixou pizza para ele comer, achava que ela não preocupava com ele, aí entrou numa briga e quase saiu pancada, aí resolveram separar. Aí ele conta para o pai dele, que é cristão, e o pai fala, não, filho, você precisa amar, né? Jesus falou amar seu inimigo, não significa gostar de uma pessoa, mas tem que agir em prol do bem-estar daquela pessoa. Então, o amor é uma decisão, né? Então, ele deu para esse filho um livro com várias tarefas, desafios para... Cada dia faz uma coisa para a esposa, mesmo que ele não estava à vontade, sentindo, mas para ganhar o coração dela, para ganhar ela de volta, né? Dar flores, fazer alguma coisa que ela agrada. E aí foi, acho que 40 dias de atividade. E estava indo bem, até que então uma colega dessa, a esposa dele, falou no hospital lá, cuidado, ele está armando isso, está querendo, você fica assim mais sensível, dó dele, gostando dele, porque na hora de decidir lá o divórcio, como que vai ser, ele vai aproveitar de você para não deixar nada para você, vai estar usando esse, assim, ele tinha motivos para passar você para trás, né? Essa colega da esposa dele falou. Aí que ela resistiu mesmo, né? Ele tentando fazer o bem para ela resistindo e tudo. Mas, no final, o rapaz busca Deus, ele ora a Deus, e, no final, os dois conseguem fazer as pazes e voltar a harmonia. Nesse filme interessante, o ator principal, ele é muito cristão, ele. E no filme ele não beija a atriz que está fazendo o papel da esposa. Mas no final do filme, quando eles se abraçam e beijam, você não vê essa atriz pela frente, é só por trás. Que aí, nessa hora, é a esposa dele de verdade, né? Aí ele beija a esposa dele de verdade. Kirk Cameron, é o nome desse ator, né? Ele foi muito famoso no programa de televisão aqui, ele cometeu mais tarde como adulto, e assim, tem feito bons filmes e tudo. Mas, então, esse filme Prova de Fogo, se ele não viu, ou mesmo que você já viu, procure assistir de novo, porque tem uma lição muito importante sobre a importância de investir num relacionamento, né? Alguém que viu o programa? Eu, Geralda. É interessante que, quando a pessoa está com a crise no casamento,
ela não quer se preocupar uma com a outra. Não se preocupa, fica com raiva. Tudo é motivo de raiva. Então, o que acontece? Desse filme, o que a gente tira? Que quando você começa, que ela conheceu uma amiga, geralmente nessas relações você conhece só os capetinha, né, para jogar pedra. Então, eu estou falando que assim, eu já vivi isso, né? Então, se você arruma aqueles capetinhos que falam, liga nada e tal, não sei o quê, não sei o quê. Mas, do outro lado, a gente vê que, igual a Dona Maria falou, se você tem Cristo, você raciocina diferente, né? Sim. Que Jesus ajuda a gente a raciocinar diferente. E o que acontece? Essa esposa dele, na prova de fogo, ela encontrou uma senhora que ajudou, que quando ela ia reclamar do marido, ela falava assim, ora por ele. Ela voltava de novo, falava, ora por ele. Aí ela chegava e contava, não, mas ele fez isso e isso, não... ora por ele. Ela entrava no quartinho, fez um quartinho, foi orar e no final deu certo, entendeu? Então, assim, eu vivi isso aí também no meu casamento. Você está misturando 2 filmes, irmã. Esse daí Quarto de Guerra. Que a mulher ora no quartinho é quarto de guerra. A prova de fogo é outro. Mesmo, desculpa. Que foi muito bacana, assim, e me ajudou muito, sabe? Então, assim, a gente tem que dar ouvido para as coisas de Deus, ver o lado que está bom, o lado que está ruim, porque as amizades, né, você tem que peneirar. Eu penso assim. Sim. Geiss, posso falar? Pode. Obrigada. Eu fui casada há 58 anos. Uau. Não foi brincadeira, não é? Mas, quando me casei na Igreja Católica, né? E honrei, né? Eu procurava honrar o meu compromisso que eu fiz com Deus. Eu falava para ele, amém. Eu não fiz compromisso sem Deus. O nosso casamento é 3. Se você quiser... Bom, ele fez tudo que um descabeceado pode fazer. Mas eu tinha o meu compromisso. Tanto assim, ele foi para a Serra Pelada, eu fui lá atrás buscar. Diz que mulher não ia lá. Eu falei, então, avisa aí que vai chegar uma. Fui lá pegar para não voltar doente, né? E ainda vai dar trabalho. Nós tivemos aqui a experiência do senhor Ivo, você conheceu? Sim. Né? Que saiu para ficar rico, buscar ouro onde não plantou. Né? Eu falava com ele, está pegando ouro num lugar onde não plantou. Deus deu tudo para ele e ele jogou tudo fora, sempre, né? E foi buscar ouro lá na Serra Pelada. Voltou da maneira conforme, né? É o nome lá. Então, voltou porque eu fui buscar também, porque ainda acabou levando meus filhos também, né? E eu busquei todo mundo. Sempre tive motivo para... vou chutar o balde, vou deixar para lá. Minha mãe mesmo, às vezes, falava, Maria, eu não sei como que pode. Eu falei, desse jeito, a senhora não casou, a senhora não sabe o que é casamento. Né? A senhora nunca assumiu um compromisso diante de Deus. Tanto assim que minha mãe, graças a Deus, foi a primeira graça que eu tive, foi a conversão dela, quando eu me converti. Né? Morreu. A internet dela parou. Parou. Maria da Luz está nos ouvindo? Continuo, não é? Porque enquanto a gente está vivo, a gente só vai ter dificuldade. O mundo só oferece tribulação. Né? O que faz a gente ficar firme, forte, alegre, é o Espírito Santo, porque a gente tem certeza de que tem um mundo melhor para nós. Amém. Não é? Então, quem tem Deus, tem. Você não precisa de ficar
chorando para os cantos. Ah, isso é vítima. Não é? Porque tem Deus, tem tudo. Passa dificuldade, vence as tribulações. Não é? Hoje, por exemplo, passei tudo enquanto foi tipo de tribulação na vida, né? Traição, tudo, de todo jeito. No final, aceitou Jesus, Jesus perdoou, batizou, morreu no Senhor e ainda vamos encontrar lá na eternidade. Né? Se a gente lembrar, a gente vai rir que é suado das bobagens que a gente fazia também, né? Irmã Maria da Luz, parabéns, porque a senhora foi assim, uma mulher que eu não me vejo em condição de ser. Ah, né? Mas vê. Quem tem a ver? Não, porque até eu sempre falei para o Lino, antes da gente casar, se você algum dia cair na besteira de me trair, não vem confessar para mim. É melhor você confessar para outra pessoa, se arrepender, nunca mais fazer e pedir a Deus para eu nunca descobrir. Porque o meu pai foi um homem que traiu muito a minha mãe. E esse tipo de homem eu não quero para a minha vida. O tipo de vida que a minha mãe teve, eu não quero. Né? Eu acho que a gente também tem que ter amor próprio. Então, eu tenho uns limites. Né? Eu sei que eu não me casaria de novo, mas aceitar um homem me traindo ou num relacionamento abusivo, batendo, coisas assim, jamais. Nem bebendo e fazendo a família passar por sofrimento, né? Eu acho que tem um ponto que você tem que se preservar, porque eu já vi muita gente sofrendo nessas situações. E eu admiro a senhora que passou por tantos problemas, perseverou, Deus honrou o seu sofrimento, a sua luta, e seu marido se converteu. Mas graças a Deus. Eu, sinceramente, não me vejo com essa maturidade, não. Ainda estou muito verde. Minha esperança, estou muito verde na fé ainda. A minha esperança, Damares, a minha esperança era essa, né? E você falou de missionários, né? Que abandonaram a igreja e casaram de novo e separaram. Não vai muito longe, não, Damares. Você conheceu meu filho, Ronaldo, aí, pregando aí na igreja. Né? Você conheceu ele aí, pregando, né? Eu falo para ele aqui, falei, mentiroso, servo mentiroso. E ele agora está ficando apertado, porque está chegando o fim, ele conhece, né? Então, vamos ver o que vai dar. Né? Mas eu confio no Senhor, eu falo com Deus. Falo, Senhor, não deixe nenhum dos meus filhos morrer na perdição. Eu aceito qualquer propósito do Senhor para que eles possam voltar. Porque se não voltar por amor, vai voltar pela dor. E eu aceito a dor. Se for para voltar, glória a Deus por isso. Amém, amém. Né? Então, é assim, eu até falava aqui na igreja, eu nem posso dar conselho para as mulheres, não, porque a vida é tão agitada, tão complicada, que eu vou dar conselho, eu vou atrapalhar a vida delas. Vamos crer em Deus, aí eu só dava aula assim, baseado na revista Mulher Cristã, né? Nunca baseei nas minhas experiências. Falei, as minhas experiências, o mundo vai ver. Não preciso proclamar. Né? Então, é desse jeito. Graças a Deus, né? Venci em matéria de casamento, né? Tinha tudo para separar, mas Deus deu condição da gente recuperar e voltar e ser, né? Até o ponto dele mesmo, né? Se converter e achar que era o melhor caminho. Né? Ele lutou por todos os lados, esperneou para todos os lados, para ver se estava certo. Mas só deu certo no dia que ele voltou para o Senhor. Tá pronto, mudou o coração dele, né? Então, graças a Deus, né? Mas foram 58 anos.
E 5 anos de namoro foram 63 anos de relacionamento. Nossa, Dona Maria, a senhora é uma guerreira mesmo. Né? Então, irmão Gates... vou separar, não tem jeito. Eu ficava então, irmão Gates, com algumas amigas minhas que separavam lá com 28 anos de casado, o Ronaldo separou com 25. Que vergonha! Né? É uma vergonha. Então, um homem que conhece Jesus, conhece a Bíblia de capa a capa, né? Um homem inteligente, né? Mas deixou-se dominar por ele mesmo. Né? E fala, demônio, é demônio, não, é eles mesmo. Então, irmão Gates, então, uma situação como essa da irmã Maria da Luz... Não estou ouvindo sua voz. Está aberto, está me ouvindo? Estou. Então, uma pessoa que passa uma situação dessa como a Dona Maria da Luz passou em vários aspectos da vida dela. É correto aconselhar, por exemplo, uma mulher cristã a suportar todo esse tipo de humilhação e sofrimento em nome de salvar o casamento, na esperança de que esse homem um dia se torne cristão? A Bíblia fala... Me enche da sua sabedoria, meu irmão, porque eu estou muito verde ainda, porque eu não sou do tipo assim que eu tenho claramente na minha mente, compreendo claramente que o casamento é um só, né? Que se eu me casar com outra pessoa, eu vou estar em adultério, então eu só posso permanecer casada com uma pessoa até a morte, né? Mas eu não vejo que isso implica de eu suportar traição, abuso físico ou moral, né, verbal. Então, eu me vejo nessa situação dessas mulheres, né, que são abusadas e penso, eu não sei por que elas continuam com esses homens, porque eu não continuaria. E eu não deixaria uma filha minha continuar numa situação que um homem estivesse humilhando, abusando, destruindo elas emocionalmente, né? Mas eu compreendo que a gente quer a salvação da pessoa, mas até que ponto isso? Eu não tenho garantia eu não posso garantir para uma mulher, olha, se você ficar suportando todo esse sofrimento, toda essa humilhação, no final, seu marido vai se converter, Deus vai te honrar. Eu não posso afirmar isso. Quem sou eu? Eu não posso garantir salvação de ninguém. Então, irmão, por favor, ilumina essa pessoa. Não, Jesus falou aqui em Mateus 19, a partir do verso 9, ele diz, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos por nascerem assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Eu acho que aqui a situação é complicada, né? Ele está dizendo que Deus não divórcio, a não ser em casos de infidelidade sexual, né? Mas aí os apóstolos ficaram surpreendidos, mas como? Isso é demais, porque até então Moisés permitiu divórcio por outros motivos, a não ser infidelidade sexual. Ela não, assim, não entrou em detalhes qual era o defeito que achou, que não desagradou, mas divórcio era mais fácil no Velho Testamento. Agora Jesus dizendo, não, é para a vida toda, a não ser que haja infidelidade sexual. Agora, eu creio que a pessoa não é obrigada a divorciar de sua esposa
o seu marido. Não é obrigado, mas tem essa licença. Mas eu diria, se puder perdoar, a pessoa está arrependida e perdoar e continuar para frente, é melhor. É terrível, vai ter sequelas, mas ainda assim eu acho que é o melhor caminho. Mas se a pessoa persistir, que não quer arrepender, que quer... Porque tem homem que não vou largar minha amante, não sei o quê e tal, aí não tem condição. Agora, eu diria, no passado, no Brasil, era mais comum isso. As mulheres, os homens eram infiéis às esposas, as esposas fingiam que não sabia, vivia assim, em parte porque talvez financeira, o que ela vai fazer? Porque a vida toda as mulheres não tinham costume de tanto trabalhar fora, né? O que ela vai fazer? Era até ensinada para as mulheres, eu não digo todos, mas assim, a sociedade tinha muito mania de ensinar, mas o homem é assim mesmo. E ele tinha os relacionamentos à parte. Eu estive no Brasil em 1971 como estudante de intercâmbio. Eu não era cristão, eu andava com homens que não eram cristãos, em toda parte de tanta maldade, eles tinham apartamentos só onde eles levavam as mulheres, as esposas assim fingia que não sabia, mas sabia, eu sei que sabia, que eu conversava. Então, assim, aqui Jesus está dizendo, tem pessoas que têm mais capacidade de aceitar certas coisas do que outras, né? Então, assim, glória a Deus pelo Maria da Lúcia, ela conseguiu hoje uma vitória, mas isso não significa que, né? No meu caso, ou outro caso que seria... Hoje em dia, a sociedade mudou muito, igual essa... Hoje, os casais estão se separando por causa de bobagem, né? No passado, teve crises terríveis e não separavam. Hoje tem bobagem e qualquer coisa, por causa de um pedaço de pizza, está se separando, né? Então, talvez foi de um extremo para o outro, mas, igual a Maria da Luz disse, no final das coisas, nós temos que ter Deus, né? E eu tiro meu chapéu por ela não era obrigada a continuar com ele e tudo, mas, graças a Deus, ficou lá e recebeu uma vitória, né? Minha mãe, infelizmente, ela era cristã com 18 anos, casou com meu pai com 19. Meu pai foi para a guerra, ficou 2 anos na Coreia, na guerra, matando gente. Ele foi a única pessoa que sobreviveu na turma dele, numa batalha lá, foi levado para o Japão e tudo. É terrível, ficou nos campos, no frio, no gelado. Aí ele voltou outro homem. Sim, ele foi para a guerra uma semana depois do casamento deles. Uma semana. Eles tiveram uma lua de mel de 7 dias, depois eles se separaram, ele foi para lá. Ela falou que se tivesse... Ele não era cristão, ela era cristã. Errou nisso, casou com ele, ele não era cristão. Aí voltou por 40 anos, um casamento terrível. Meu pai e minha mãe brigavam o tempo todo, só não divorciaram, porque naquela época só ator, atriz de Hollywood que divorcia. As pessoas comuns, no meu conhecimento, eu conheci só uma pessoa que tinha um casal de toda minha cidade que eu conheci, não era, a pessoa não fazia isso por causa dos filhos, né? Por causa da sociedade, as mulheres divorciadas não eram bem vistas e os filhos precisavam. Então, meus pais viviam uma vida tão ruim como casados, por 40 anos. Eu era tão traumatizado com isso que eu nem queria casar. Eu pensei, casar é assim. Só depois que eu conheci a Rebeca que ela me falou, não, o casamento cristão é diferente. Eu me apaixonei pela Rebeca, mas nem tinha namorado, nem tinha saído com ela e ela comigo. A gente era muito amigo e tudo, estudava na mesma faculdade, estudava teologia, né? Ela ia ser missionária na África, eu vim para o Brasil e tudo. Então, assim, depois meus pais converteram. Meu pai converteu, minha mãe voltou para a igreja com 60 anos de idade, né? Aí viveu mais 17 anos junto com um casamento tão maravilhoso que ninguém acreditava que tinha passado por tudo. Tanto meu pai, ele não foi fiel a minha mãe, ele vivia tudo assim que podia imaginar. Mas, então, assim, a solução mesmo, a Bíblia diz
para não... luz e trevas não podem combinar, né? Que não devemos ficar em julgo desigual. Eu falo para os casais jovens, olha, gente, casa não é só com membro da igreja, não. Você não vai casar com membro da igreja, você vai casar com uma cristã, né? Uma serva de Cristo, um servo de Cristo, um rapaz, né? Um seguidor fiel, não é membro da igreja. Claro, todo servo é membro da igreja, mas tem gente que é membro da igreja que não é servo, não está lá porque não tem outra coisa para fazer nos domingos, né? Assim, mas existe isso. Mas eu falei com meus filhos, eu não importo com quem vocês se casam, não importa, desde que seja a pessoa que vai mais te ajudar a ir para o céu. Quando você vê que essa pessoa, essa rapaz, essa moça, vai ser a pessoa que vai mais ajudar a ir para o céu, você casa com essa pessoa. Não importa a profissão, a altura, o tamanho do pé, nada, né? Você vai olhar isso, né? E nós, desde que nossos filhos são pequenos, toda noite a gente orávamos antes de dormir, orar por todas as coisas, o dia, para a conversão das pessoas, agradecendo a Deus, mas sempre colocamos que Lucas possa crescer e casar com uma cristã, Vanessa possa crescer e casar com um cristão, né? Sempre essa ideia. E ainda assim, eles vão ter as lutas deles, eles não são perfeitos, né? Eles são carnais, mas graças a Deus, meus filhos têm mais de 20 anos de casados, têm filhos que estão criando no Senhor, meus netos já estão, os dois mais velhos já estão batizados e tudo, mas é uma guerra até Jesus voltar, né? E os pais pensam que tem, nós vamos falar mais sobre relacionamento com pais e filhos no futuro, mas estou adiantando um pouquinho, mas os pais pensam que tem todo o domínio sobre os filhos e tem uma influência muito grande, mas não tem todo o domínio, não. Tem um mundo lá. Meus filhos, dentro de nossa casa, a gente falava só inglês, porque senão eles não aprenderam inglês, né? Gates, antes de você partir para esse ponto aí sobre filhos, é uma coisa que me preocupa muito, a leitura que eu tenho hoje. A igreja mudou muito, os tempos mudaram, a sociedade mudou, o papel da mulher na sociedade mudou muito. E nós, como igreja, precisamos ter uma leitura, uma percepção bíblica com amor muito atenta. As minhas filhas, depois que elas entraram para a faculdade, elas mudaram muito, a influência os professores, o mundo, o sistema. Eu pensei que eu estava investindo na educação, no melhor para elas, mas a fé delas ficou abalada, porque elas começaram a rever os valores que a sociedade apresentou para elas. Isso teve uma influência muito grande. A partir daí, eu comecei a pensar muito em uma série de situações. O casamento, ele independente se o casamento, ele precisa ter uma base, e uma delas é o respeito mútuo. Precisa ter respeito mútuo, né? Se não houver um respeito, a gente sabe, e você sabe muito bem, e já nos ensinou muito sobre isso, companheirismo é muito importante, mas nós, homens, temos mais dificuldade de entender essa questão do companheirismo. Por isso é que eu tenho você e Rebeca como um casal, como referência, né? Sempre me inspirou muito na minha fé, e outros casais, outras pessoas. E o que está sendo discutido aqui, eu entendo que a gente tem que suportar, né, uns aos outros, em amor. E devemos respeitar o casal, mas quando um dos cônjuges não quer, uma série de atividades e atitudes, fica muito difícil. Tem até um livro que eu tenho, que eu gosto muito, Como Salvar Seu Casamento Sozinho. E o Pedro, quando chega para Jesus, fala assim: até quantas vezes que eu devo perdoar? Até 7? Ele achou que ele, exagerando, que ele ficaria bem na fita, né? Jesus falou: não, muito mais. Então, mas isso depende a questão do perdão também. Eu libero o perdão, mas se a pessoa não usa do perdão, se não há fruto de arrependimento, se a pessoa permanece no pecado, e principalmente quando uma pessoa, até é uma linha fina. Eu estou estendendo um pouco para dizer que é claro o texto bíblico quando diz que quando o cônjuge que não é cristão aceita conviver com o cristão, aquele lar é abençoado, Deus abençoa. Mas se um dos cônjuges, por causa da fé do outro, que é temente a Deus, pressiona,
Está livre. O outro fala, não, você fica comigo ou com o seu Deus, com Jesus. Eu entendo e aprendi isso, que é Deus, família, igreja, quem tem que entender muito bem isso, mas chega num determinado momento, que pode ser o marido ou pode ser a esposa, que um dos dois fala, não, eu não quero nada com Jesus, eu não quero nada com Deus, e eu não consigo conviver com você como cristão ou como cristão. Né? E aí, não houve infidelidade, e já aconteceu casos em congregações que eu participava, que o marido não temente chegou na porta do prédio da igreja e ficou ameaçando a irmã do lado de fora do prédio. Ameaçando verbalmente, forte. E a gente sabia que aquela irmã, isso há 30 anos atrás, esse abuso era muito comum, não tinha a lei da Maria da Penha, essas coisas todas. E se uma irmã vier me consultar, fala, irmã, perdoa sim, procura perdoar, procura tudo, mas a igreja tem o dever de proteger os seus membros, como igreja. Talvez o cônjuge, o casal, ele tem que perdoar, mas se eu percebo que um dos meus membros, se eu sou pastor na igreja, se eu sou um dos líderes da igreja, se eu percebo que um dos casais estão vivendo de uma maneira, de uma violência, de um abuso, eu preciso intervir como igreja. Preciso intervir. E eu não posso fazer vistas grossas. Só terminar, Damares, e aí eu entendo a sua pergunta, estou dizendo sobre isso. E às vezes eu falo com a pessoa, não, perdoa, mas vamos colocar lei. Ele vai sair algemado daqui. É crime. Crime é crime. Crime. Se o irmão ou se a irmã cometeu o crime, está perdoado diante de Deus, amém. Está arrependido, amém. Mas vai sair algemado. Precisa ser, diante da sociedade, esse irmão, Lei Maria da Penha. Abuso, agressor, violento. Cadeia. Né? Cadeia. Né? Irmão que, por exemplo, que não paga uma pensão, é absurdo. O irmão está separado, ou aquela coisa, ou tem filho, converteu depois, aí tem filho com outra, né, antes da conversão dele, e depois ele casa, constitui família e não cuida daquele filho, ele está errado. E a lei diz que se ele não cumprir, ele tem que ser punido. Né? Há um tempo atrás, um irmão me compartilhou que um determinado membro da congregação chegou até e falou assim, irmão, eu já tenho 2 anos que estou aqui congregando e eu preciso dizer uma coisa para você. Eu sou fugitivo da lei. O que eu faço? O irmão falou, se entrega. Fazer o quê? A igreja vai te dar todo o apoio, o advogado, cobertura, eu levo para você todo domingo. Mas se entrega. No dia seguinte, o irmão sumiu, nunca mais apareceu na congregação. Então, uma coisa que eu quero dizer, uma coisa que só quero fechar com esse ponto, nós, como igreja, no passado, nós não cuidamos como deveríamos cuidar, não só de irmãs vulneráveis, mas de crianças. Né? Muitas vezes. Até mesmo a maneira como a gente trata uma disciplina na igreja, a gente precisa rever isso. Será que toda situação tem que levar a pessoa à frente? Até que ponto isso não é um abuso? Até que ponto você não está criando uma situação pior? Né? Sabe? Então, a gente tem essa sabedoria, essa linha fina. Em nome da doutrina, nós não podemos fechar os olhos para os abusos, para pessoas que se vestem de cristãos e irmãos, e se dizem irmãos, mas são bandidos, travestidos de cristãos e que usam a Bíblia. Nós não podemos permitir isso no nosso meio. Agora, devemos ensinar a igreja. Né? O problema é que nós temos tanta coisa que urge ensinar a igreja. Quando você ensinou bem, falou, quando eu tomo a decisão de casar com uma pessoa que não é temente a Deus, eu estou dando um tiro no meu pé. Ou só pelo fato daquela pessoa ser membro da igreja, não quer dizer que é um bom partido, não. Pelo contrário. Então, por isso que o aconselhamento, o trabalho tem que ser feito. Então, basicamente, eu quis expressar isso nesse sentido, porque, em nome do amor, nós não podemos permitir o bandido agredindo, fazendo coisas indevidas. Né? E até mesmo orar. Nós já oramos por uma determinada pessoa, de um casal, numa violência, Deus levou o homem. Deus levou. Né? Ele morreu. Então, resolveu o problema. Morreu
de tanto aprontar, morreu. Então, ele não converteu, a irmã não aguentava mais, falou, Senhor, dá um jeito. E ele morreu. Amém. Damares, desculpa aí, agora você pode complementar. Não, eu queria te interromper. Irmão Marcos, muito bem dito as suas palavras, porque nós temos realmente que cuidar das ovelhas do Senhor. Nós não podemos, a título de uma futura conversão, passar por cima dos sentimentos, do sofrimento do que a pessoa está passando agora. Nós tivemos um caso lá na igreja que um casal da congregação, o homem bateu na mulher, né? E o Lino acompanhou ele até a delegacia para ela dar parte dele, né? Porque, além dele bater, a diferença de corpo deles era absurda, né? Ela, o tipo franzino, e ele, o tipo parrudo, né? Então, era o tipo de coisa que não podia realmente acontecer. Só que, algum tempo depois, ele foi lá de arrependido, né? Ela retirou a queixa e eles voltaram a viver. E alguém, estudando com Lino, falou assim, poxa, aquele cara era cristão, como é que pode? Né? E eles estão vivendo lá. Mas, se ele está batendo nela, não sei até hoje, né? Mas que o nome dele foi parar lá na delegacia e ele levou um bom susto, foi. Um outro caso é essa questão dos filhos, né? Nós não podemos aceitar coisas do tipo, um casal se separa, o homem tinha filho com outra mulher, e aí vai com a nova esposa, tem um filho, e não dá pensão para a antiga família, né? Tivemos um caso desse há muitos anos atrás, que o homem tinha até uma condição razoável, mas a nova mulher não queria que ele ajudasse filhos do antigo casamento. Olha, eu sei que a situação mudou tanto financeira, a situação do casal, e acabou que o homem até morreu, né? E a mulher ficou viúva, né? Então, isso é muito grave. Nós não podemos aceitar situações que não são justas diante da lei, diante da sociedade. Nós não podemos aceitar dentro da igreja, né, em função de que a pessoa se converta. É lindo o testemunho da Dona Maria da Luz, mas é lindo porque ela contou o final da história. Ela viveu o final da história e contou, depois de mais de 50 anos sofrendo, né, o marido dela se converteu. Ela suportou isso. Mas quem garante que o fulaninho, a fulaninha que está lá sofrendo vai ter esse final? Então, assim, é muita responsabilidade nossa, né? Assim, eu sou muito assim justa nos direitos da mulher, né? Eu acho que por tantos anos que a mulher foi tão pisada nesse país, tão humilhada, ainda somos, né? Muito pisadas, muito humilhadas, negligenciadas, né? Então, eu sou muito, sim, pelo direito da mulher. Então, eu não sou a primeira pessoa que alguém deve pedir um conselho numa situação de abuso, não, porque eu sou muito direta, entendeu? Porque se for abuso, eu logo vou dizer, vai lá, Maria da Penha, entendeu? Tem a lei, não vou passar pano quente, né? Aí eu fico numa situação, porque é o 70 vezes 7, né, para perdoar, né? Desculpa, nós temos que orar aqui, dá licença. Para quem não sabe, tem uma irmã em Belo Horizonte, a Cláudia Campos Avilar, que ajudou a estabelecer, ela foi delegada em BH, foi ela e a vereadora, não sei se ela ainda é vereadora, Elaine Matosinhos, mas eles instituíram a Delegacia da Mulher em BH, né? Assim, são pioneiras, fundadoras, já foram premiados pela prefeitura várias vezes, né? Eu acompanhei alguns anos dela sendo chefe lá, ela aposentada agora, mas foi muito importante isso, né? Assim,
infelizmente, que tem que ter, né? Isso não deveria, mas foi um bom passo para a sociedade, né? Mais alguém? Sr. Cabed? Isso. Estou aqui, professor. Deixa só eu pontuar algo de tudo que foi falado, lembrando de que essa geração das mulheres, que eu vejo até isso na minha mãe, são das mulheres mais lá dos anos 70, 60, tudo isso causou muita doença na cabeça das mulheres. Tem muitas mulheres doentes, mulheres hoje com 70, 80 anos, por causa dessa opressão, ficaram doentes, vamos dizer assim, pessoas amarguradas, mulheres doentes, mulheres que suportaram tudo isso, como a Dona Maria. Não é o caso da Dona Maria, eu vi que a Dona Maria é uma pessoa muito, vamos dizer assim, ela não foi afetada pelos problemas que ela enfrentou. Mas esses problemas trazem muitas doenças nas mulheres, tanto as mulheres da melhor idade, como essas mulheres mais novas na geração hoje. Inclusive, muitas entram nessa crise burnout por causa esse é um dos fatores. Aí eu olho para a palavra de Deus, e Deus, ele é lindo, né? Porque o professor Gates já falou sobre o jugo desigual, por isso que Jesus já nos advertiu referente a isso, né? A questão do jugo desigual. Para que nós não ficássemos doentes, né? Eu digo para os irmãos que quando eu também me casei, minha mãe falava sempre isso: olha, cuidado, jugo desigual. Mas meu esposo não era cristão. E tem os problemas, mas graças a Deus, Deus já o salvou, vencemos, mas não é nada que a gente aconselha alguém a fazer. Falo para quando eu converso com meninas aí que estão se preparando para casamento, eu sempre falo: o jugo desigual. A palavra de Deus, ela é linda, já informa isso, para que no futuro você também não se torne uma pessoa doente até, né? Porque se isso levar 50 anos, leva a pessoa a doenças psicológicas. Obrigado, professor. Terminei. Mais alguém aí? Para mim... Gate. Uhum. Na igreja que eu congrego, tem um casal que tem mais de 12 anos casados, e esse casal, o marido, ele não tem a esposa, ele não vê a esposa dele como uma esposa. Eles são amigos, acaba sendo amigos dentro do lar. E esse casal, eles já tiveram vários aconselhamentos dentro da igreja, de irmãos mais velhos, anciões, que já pegaram esse casal para poder aconselhar, e esse esposo não consegue ter essa esposa como mulher, dentro da relação de marido e mulher. Vive dentro da casa como irmãos em Cristo, e hoje ela vê ele como irmão, menos como um marido. E aí, assim, a gente fica pensando se esse esposo tem alguma coisa, alguma doença, alguma coisa que aconteceu na infância dele, para poder ele hoje agir dessa forma. E são os dois irmãos em Cristo. E casou perante a igreja. E essa irmã, ela está doente emocionalmente e psicologicamente. Porque quando ela conversa conosco, eu mesmo falo para ela: você está morrendo aos poucos viva. Está se acabando, não tem gosto para mais nada, já fez psicologia, já foi para o psicólogo, mas não adianta. Esse marido
não tem ela como esposa dentro do lar. Eles não têm filho, né? Porque quando ela casou com ele, ela já tinha uma filha de outro casamento e essa relação eles não tiveram filho. E ela é mais velha do que ele. Parece que ela é mais velha do que ele, uns 10 anos. Nessa relação de casamento aí. E tem uma outra irmã também, que é separada do esposo dela de corpo. Ela convive na nossa igreja, o marido não. E há anos que ela sofre, ela apanha desse ex-marido dela. Já foi até para a polícia, na delegacia da mulher, já deu queixa. Já retirou a queixa, porque as filhas, né, que não congregam na nossa igreja, pediu para ela tirar a queixa, ela tirou a queixa. Mas ela vem sofrendo os abusos também, abusos verbais, abusos também que apanham fisicamente. E, assim, eu não vejo a igreja ajudar, eu não vejo a igreja acolher essa mulher. Quem acolhe ela somos nós, mulheres ali daquele meio, mais ou menos, mas nós também não sabemos lidar com a situação. E essa mulher também sofre. Eu vejo aí que a igreja em si, não sei se é por esse lado, mas acho que a igreja poderia ajudar mais a mulher vulnerável, né? Eu vejo por aí. É assim, é assim. E a vida é complicada, né? E a igreja, às vezes, nós estamos vendo o crise, o erro, mas nos encontramos, às vezes, muito impotentes, né, de saber como ajudar ou estar podendo ajudar, né? Maria da Luz, a senhora ia falar uma coisa? Obrigada, Geice. Vou tentar falar bem rapidinho, né? Não, tranquilo, fica tranquilo. Nós estamos aqui para trocar ideias. Tá? A minha história ela é muito difícil, né? Que é muito longa, né? Eu tenho 86 anos, então não é brincadeira. Se eu começar a falar, tem que escrever um livro. A mesma coisa. A senhora conheci em 79. Quase a mesma coisa. Não, mas essa alegria que eu tenho, não é porque eu vivia essa vida, a maravilha, não, mas sempre procurando obedecer a Deus. Eu sabia que tinha algo mais forte. Quando eu não conhecia Jesus, eu também não era sangue de barata, não era fácil também, não. Para ele também não era fácil, não. Porque se tentasse me bater, ia apanhar primeiro. Tá? Então, ele também andava com o pezinho atrás, não é? Mas foi um homem, eu reconheci diante de Deus que ele foi o homem que eu pedi a Deus. Eu queria uma família, eu não tinha família, né? Fui criada em várias famílias. E sempre Deus me protegendo. Eu era católica, apostólica, romana, de ficar lá na Barra do Padre. Então, pegava os conselhos. Né? Pegava os conselhos. Não conhecia a Bíblia, né? Mas conhecia a Deus. Né? Me mostrar a Deus, porque Deus já me conhecia. Deus já tinha um plano para mim. Não é? Então, quando eu conheci a verdade, a Igreja de Cristo, quando me conheceu, eu já tinha 2 anos de convertida. Né? Eu, quando me batizei, eu estava grávida do Vinícius, já do 6º filho. Quando me batizei, que conheci Jesus. Comecei a estudar Raimundo de Ciúme,
por causa de eu estar estudando, foi estudar também. Eu batizei, ele batizou também. Eu converti, ele convenceu. Né? Então, ficou 3 meses fiel na igreja, estudando, aprendendo a Bíblia. Depois, o dinheiro afastou ele da convivência da igreja. Foram 30 anos. 30 anos. Ele foi motivo até de um sermão, de uma aula que a Rebeca deu lá em São Paulo. Ela falou assim, tem uma irmã na igreja que ora há 30 anos pela conversão do marido, e agora o marido converteu e batizou. Batizou pela 2ª vez. Foi maravilhoso, né? Eu não esperava ela falar lá na aula dela. Eu falei, essa irmã deve ser eu. Então, eu não aconselho, eu fico pensando que as mulheres hoje, elas têm muita liberdade, né? Elas podem... Como é que é? Não é liberdade. Como é que faz? São independentes, né? Tanto faz, né? Se o marido elas conseguem sobreviver. Eu acho, às vezes eu fico pensando na minha situação, eu fui muito dependente. Eu fui muito dependente do marido, porque eu falava para ele, eu não vou trabalhar para sustentar a família, porque você que é o cabeça do lar. Ou rindo ou chorando, é você que tem que sustentar. Né? Às vezes eu já ouvi só uma vez, ele falou para mim assim, a igreja é muito bom, mas se Raimundão não sair daqui e trabalhar e encher as latas, eu quero ver, porque toda a vida foi muito farto. Né? Então, eu fiquei olhando a Deus, Senhor, qual que é a resposta que eu vou dar para Satanás aqui agora? Eu não encarei ele como Raimundo, não. Falei, esse é o diabo, está querendo falar comigo. Aí me veio um versículo que eu nem conhecia a Bíblia direito. Falei com ele, olha, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não precisa preocupar. Né? Eu não preocupo com lata cheia. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aí ele falou para mim, então eu sou o cavalo que tem que trabalhar. Falei, bom, não sei se você é cavalo ou se é mula, mas você é o homem que Deus escolheu para cuidar de nós. Então, você não tem que brigar conosco, tem que brigar com Deus. Vai brigar com Deus. Né? Aí, aquilo que era para partir com uma briga feia, acabou em riso, porque os meninos começaram a rir e falaram, ô pai, agora sai dessa. E acabava os meninos ainda falando, meu pai, agora sai dessa. Né? Então, graças a Deus que o final foi feliz, porque veio a salvação dele, porque Deus que o livre, qualquer marido, né, que morra sem aceitar Jesus, viu? Porque não é fácil, não foi fácil, né? Mesmo depois dele batizado, ficou pior, porque eu falei, você tem dentro de si 7 demônios, pior do que aquele que saiu. Porque eles vieram achar a casa vazia. Então, eu tratava com ele com a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus não há argumento. E acabou. Não é? Então, sempre é isso. É que fazia a gente passar o tempo, reconciliar e viver esse tempo aí. Hoje, graças a Deus, né? Ele nunca me proibiu de ir à igreja. Aliás, até gostava, ele gostava quando os irmãos iam lá em casa, né? E então nunca me proibiu. Também se proibisse, né?
eu também não ia obedecer. Ele sabia que eu não ia obedecer, né? Então, falava para ele, eu não vou trabalhar, porque os meus filhos, quem vai criar sou eu. Se eu sair daqui, quando eu chegar na esquina, você já tem alguém para colocar aqui dentro de casa para cuidar deles. E no futuro, se meus filhos foram criados comigo, se não valer para nada, se for tudo vagabundo, porque não vai ser, porque eu sou trabalhador, e filho acompanha o pai, trabalhador ele era, né? Você vê que ele morreu no dia do trabalho. Então, eu falava para ele, se eles não valerem nada no futuro, não é porque foi criado lá fora, né? Porque a educação tem que estar em casa. Lá na escola é cultura. A educação é em casa. E, infelizmente, né, dos anos 60 para cá, os filhos é que tomam conta, os filhos é que sabem tudo, né? E a tecnologia vai chegando e vai... Eu fico com pena dos meus netos, sabe? Meus bisnetos também, né? Eu tenho 5 bisnetos. Oh, wow. Não é? Então, eu fico orando a Deus, para que eles tenham, pelo menos, as mães, né, os pais, tenham pelo menos a metade. No futuro, quando eu estiver velho, na minha idade, eles poderem agradecer a Deus pelo sofrimento que passou, pela experiência. Isso, para mim, tudo foi experiência. Porque em todas essas coisas, fulano está assim, o casal está assim, está assado, quem não ouve conselho, ouve coitado. Né? Então, vai procurar conselho para as pessoas mais experientes, né? Pessoas mais velhas. Olha os seus amigos com quem vocês andam, né? Procura andar com quem edifica, né? Em Dona Maria. Oi? Só um minutinho, Dona Maria, interrompendo a senhora só um minutinho. Ô, Gates, eu quero que você faça o favor de responder a Sueli a pergunta dela, que assim, eu entendi que foi um pedido de socorro, né? E às vezes, assim, vocês desculpam, mas às vezes a gente fica, né, falando muito, mas ela precisa de uma resposta, e eu também quero te ouvir a resposta que ela te falou. Desculpa aí. Eu não comentei muito, porque eu sei que as situações são mais complicadas do que nós ouvimos, sabe? São vários detalhes que, às vezes, nem ela, a Sueli mesmo, sabe? Você entende? Que eu já trabalhei com casos bem parecidos, mas muito parecendo, descrevendo exatamente os casos que eu tenho trabalhado, eu e a Rebeca. Então, eu prefiro não comentar, porque eu estaria falando bobagem, que eu não sei mais entende, assim, a igreja precisa ajudar, mas eu sei também que, por exemplo, meu genro é doutor, é psicólogo, é PhD, minha filha é formada, mestrado, tudo, e essas situações, às vezes, a solução mesmo vem de Deus, mas cabe a nós buscar mais Deus, pedir a sabedoria. Ele fala de Tiago, capítulo 1, verso 5, né? Se faltar sabedoria, mas nós não somos Deus, a igreja é de Cristo, né? Então, eu prefiro não comentar nesses casos pela complexidade, e não quero simplificar a situação nem para um nem para o outro, né? Beleza, ou eu sentar com eles e tudo bem, mas você entende? Eu só sei que a igreja precisa ajudar dentro do possível. Às vezes, a melhor coisa que nós podemos fazer, além de orar pela pessoa, procurar... Devemos ter um relacionamento, uma lista de terapeutas, psicólogos cristãos. Nunca uma pessoa que não seja cristã. Não digo que tem que ser da Igreja de Cristo, obviamente, mas pessoa que tem essa visão, esse compromisso com Cristo, seja, né, de uma igreja, outra, mas porque as pessoas do mundo, o que vai acontecer? Eles vão falar, essa esposa não te agrada, procura outra. A vida é curta.
Eu tenho um casal muito próximo a mim, que eu trabalhei vários anos no Brasil. Ela era muito rebelde. Ela falou comigo, Gates, nem meu pai nunca falou não para mim. Ele falava, não, filha, a gente deixa isso para depois. Em vez de falar, não, nós não vamos fazer isso, ele fala, não, vamos deixar isso para depois. Ela falou isso, Beto, quer dizer, ela sendo cristã, mas ela recusava submeter o marido dela. Recusava. Ela falou, não, eu sou diferente, eu sei que a Bíblia fala, mas eu sou diferente. Nem meu pai nunca falou não para mim. E o casamento deles, a gente com toda a luta, com todo o esforço, mas eu sei que é complicado. Então, você entende o que eu estou tentando comunicar? Não sei, estou sendo claro. Mas tem casos que nós não, só porque somos cristãos, nós não vamos chegar e colocar um band-aid, assim, apertar um botão e resolver. Mas esses problemas desses casais, nem eles sabem qual que é o problema. Eles sabem que ele não está certo, mas estão tão envolvidos emocionalmente que eles não conseguem chegar. Então, por isso, muitas vezes, nós precisamos ajudar, caminhar esses irmãos para alguém profissional, mas mesmo não esperando que os profissionais, igual eu estou falando, assim, igual minha filha e meu genro, são profissionais e tudo super bem treinado, conceituado, mas eles não são Deus também, né? Eles podem ajudar até que um certo ponto, mas às vezes as coisas, a vida é mais complicada, né? Você vê a vida da Dona Maria da Luz. Quem ia consertar isso aqui? Ninguém. Ela, com a graça de Deus, agarrou firme com Deus, com Jesus, e não desanimou, não abriu mão, mas ninguém, assim, essa é entre ela e Deus, assim, porque os irmãos, eu tenho certeza, oraram por ela, encorajaram. Eu lembro, muitos anos, só Raimundo, né? Assim, era uma pessoa muito respeitada na igreja, mas aquela atitude dura, né? Complicar, mas todo mundo gostava dele, mas ele não dava braço para torcer. Aí eu fiquei sabendo, né? Mais tarde da mudança do vileiro, a gente vibrou com isso, mas isso é Deus mesmo. Então, e como o Jó, né? Jó perdeu a família, perdeu tudo que ele tinha, né? Mais tarde, realmente, Deus deu outro, mas quem podia explicar, quem podia consertar? Ninguém, né? Então, eu estou falando que vontade nós temos para ajudar, mas às vezes a melhor coisa que nós podemos fazer é simplesmente orar pelas pessoas, né? Nós temos todo mundo tem caso, né? Nós podemos contar, mas temos vários irmãos na igreja que eu já fiz aconselhamento para esses irmãos, mas eu pensava, no lugar desses irmãos, eu não sei o que eu faria. Eu mesmo faço aconselhamento, mas eu mesmo acho que eu tiro meu chapéu para esses irmãos, que eles estão mais fortes que eu. Eu acho que eu não ia aguentar isso, não, né? Eu sou muito fraco, né? Então, é complicado. Mas isso Romanos capítulo 8, versos 18, diz que o sofrimento que nós estamos passando não pode nem ser comparado com a glória que será revelada em nós, né? Então, assim, com todas as nossas dificuldades, nós estamos num mundo perdido, caído. O diabo é o príncipe desse mundo, né? Então, nós temos que estar firme com Jesus, o bem e o mal, mas nós não vamos abrir mão. O próprio Jesus sofreu, os apóstolos quase todos foram mortos, né? Os discípulos foram perseguidos. Até hoje, nesses países muçulmanos, eu sei de um caso lá no Egito, uns tempos atrás aí, os muçulmanos chegaram lá, pregaram as portas de uma igreja evangélica lá, tudo fechado, e colocaram fogo lá dentro, queimou todo mundo lá dentro. Eles não tinham como nem escapar, né? Então, assim, Deus vai acertar as contas, né? As pessoas alguns vão para o céu, outros vão para o inferno, mas nós estamos de passagem aqui neste mundo, é um mundo imperfeito, né? Como o Marcos estava falando, né? A gente quer o melhor para os filhos, manda para uma faculdade e os professores, em vez de ajudar, atrapalham, né? Eu comecei a falar a influência externa nas nossas vidas, nossa família, mas
Em casa, a gente só falava inglês para ensinar nossos filhos inglês, mas eles não quiseram falar inglês. Eles aprenderam português antes de inglês. Mas como? Nós somos os pais, gente. A gente tinha que ter mais influência, mas a influência dos amiguinhos do mundo é mais forte do que você pensa, né? Aí, finalmente, quando meu filho tinha 6 anos de idade, meu sogro veio nos visitar, ele trouxe uma novidade. Nessa época era esse vídeo VHS, né? Toca, não sei como é que fala. VHS, vídeo, né? Você lembra essas fitonas, né? A gente colocava fita de vídeo, né? Aí ele trouxe isso dos Estados Unidos para nós, era novidade. Aí um monte de fita de crianças, programas de crianças falando inglês. Aí nós não tínhamos televisão na nossa casa, nossos filhos foram criados sem televisão. Mas tinha esse vídeo, que tinha um monitor com vídeos, podia assistir filme. E quando vi outras crianças falando inglês, aí eles começaram a falar e tudo. Eles entendiam tudo, mas não quiseram. Eu falava em inglês, eles respondiam em português. Aí depois esses vídeos começou a ajudar, mas eu estou relatando isso tudo não porque era errado falar português, não, mas eu queria que eles aprendessem o inglês também, né, dentro de casa. E a influência externa é mais forte que você se pensa. Você acha que, não, eu domino a minha casa, aqui eu que mando e tudo. Olha, você tem que orar né, buscar a Deus, porque a influência externa é muito, muito forte, né? Meus filhos poderiam ter estudado de graça na Universidade Federal. Eu acredito que eles iam passar, porque eles, aqui nos Estados Unidos, ganharam muito assim, bolsa de estudo, porque as notas eram muito boas, eles não tinham televisão, eles aprenderam a ler, pegavam um livro num dia e terminavam naquela noite, assim, minha esposa que estudava com eles todo dia, assim, eles fizeram boas notas, mas podia estudar, passar o vestibular no Brasil, estudar, se não de graça na Federal, numa outra universidade bem barata, mas eu queria que isso fosse para uma universidade cristã, e eu e minha esposa, nós esforçamos financeiramente, fizemos de tudo, para ir para uma universidade onde que o professor vai falar que Deus criou o homem, não o homem veio do macaco, né? Nós com esse medo externo, porque sabemos as faculdades no mundo inteiro, a não ser a faculdade cristã, eu estudei na faculdade do Estado, antes de ir para a faculdade da igreja. E, assim, é terrível. Os professores são todos do mundo, os alunos também, todo mundo contra você, né? Então, a influência é muito forte. Pode falar. Uma coisa que talvez as pessoas que estão aqui não conhecem a Dona Maria da Luz, como eu conheço, você conhece também, mas uma coisa que tem que ser destacada, quando eu falei no início que a igreja protege, tem que proteger e cuidar, né, no aprisco, a pessoa tem que querer também a comunhão. Dona Maria da Luz morava em frente ao prédio da igreja, gente. Ela não morava 1 quilômetro, não. Ela atravessava a rua e estava no prédio da igreja. Então, detalhe, essa alegria que ela tem com os filhos, eles eram super envolvidos no dia a dia da igreja. Apesar dos problemas da Dona Maria da Luz com o Raimundo, ela cantava no coral, os filhos cantavam no coral, os filhos estavam treinando, os rapazes eram envolvidos nos trabalhos da igreja, as moças estavam no coral, cantavam muito bem e visitavam vários lugares cantando pelo coral, era maravilhoso. Realmente, o coral que foi inspiração para a igreja na Grande Belo Horizonte, o coral à época do Alípio de Melo. Então, Dona Maria da Luz sempre foi muito envolvida na comunhão da igreja. Sem comunhão não dá. Então, o que a gente pode falar a princípio de conselho para as pessoas que estão passando por dificuldade, irmãos, envolve na igreja. Não se isola, não se isole. Participe das atividades, se coloque à disposição. É servindo que nós vamos ser servidos. Então, muitas vezes, e quanto mais você está dentro no contexto da comunhão da igreja, Deus vai estar... Eu creio muito nisso, que Deus vai proporcionar solução, e Deus vai proporcionar solução para aquele irmão, aquela irmã que está passando por um problema sério, uma violência, alguma coisa tudo. Nós não podemos nos calar, porque a pessoa pode ser morta, né? Isso acontece. Tira lá e aquela coisa. Hoje em dia virou esse feminicídio aqui no Brasil, um absurdo, né? Mas o mais importante que eu vejo na Dona Maria da Luz
viu, dona Maria da Luz? Que eu vejo na senhora, com todo respeito, posso ser filho da senhora, né? Eu tenho dado os filhos da senhora. A senhora sempre foi envolvida e dedicada na comunhão, nos eventos da igreja, e todos os seus filhos estavam juntos com a senhora. Quem não quis ficar, porque não quis ficar. Porque a senhora sempre foi exemplo, e o próprio Raimundo nos recebia muito bem na sua casa, sua casa sempre porta aberta. O segredo é esse. E Deus vai cuidar, e Deus vai sustentar. E a senhora foi mulher de fé, de fidelidade. Agora, quando a pessoa está com problema, tem dificuldade, distancia da igreja, distancia do, sabe? Não pode. Fica muito mais vulnerável. É verdade. Aproxima da igreja, não afasta da igreja. Eu acho que é isso, né? Para ter comunhão. E o que o Gates falou. O Gates não pode, aqui nós não estamos, não é o curso, a disciplina, que não é uma terapia. Gates não é um doutor que vai nos dar todas, não é isso. Ele está nos ministrando e ele tem que ter ética e cuidado, porque ele não pode ficar discutindo caso a caso aqui sem saber detalhes. Verdade. A gente sempre tem um princípio na igreja. Mesmo que uma pessoa traia o outro, dentro da igreja um irmão traiu o outro, nós precisamos ouvir o outro. Porque às vezes a traição foi provocada também. Verdade. O outro criou um ambiente, né, para que o outro traísse. Então, sempre tem os dois lados. Nós precisamos ouvir os dois lados. Quando a pessoa não quer ouvir, não quer discutir, a gente vai tomar o que a Bíblia diz sem ouvir o outro, porque o outro não quis ouvir. Mas o segredo é ouvir as pessoas. Então, não tem como o Gates aconselhar, dar direção de longe, só num caso que a gente está sofrendo, que a pessoa está sofrendo. Precisamos realmente procurar ajuda, isso que o Gates fala, procurar conselhos, procurar pessoas da igreja que são maduras para ajudar nesse caso. Porque senão, não deixa a pessoa sozinha, né? Eu acho que isso é muito importante. E a senhora é um exemplo disso, da comunhão, da importância da igreja na vida da senhora e da família. O Raimundo aprontou? Aprontou. Foi lá para a Serra Pelada? Foi. Mas a senhora nunca abandonou a fé, nunca abandonou a comunhão da igreja. Quantos casamentos Dona Maria da Luz já cantou, hein? Já cantou? Quantos? A da sua filha eu cantei, no casamento de sua filha. Com o casamento da minha filha, meu filho. Mas é tanta gente, eu acho que assim, anos e anos e anos, não é? Então, assim, o Marcos tem razão, esse envolvimento, essa garra, a senhora também entrou na igreja, tinha maturidade, estava um monte de menino, um monte de jovem ali. Mas você ficou firme, você não deixou, não vou nessa igreja, não, é só um monte de jovem aqui e tal, né? Então foi... E os jovens iam tudo lá para cá, os jovens que deram trabalho, viu? Eles deram trabalho. Hoje, com toda a situação difícil, hoje o Vinícius, hoje ele dá aula para os adolescentes, né? Ele e a esposa. Ele está aqui na Olive de Mel, dá aula para os adolescentes. Então, ele fala para mim, eu falo para ele, falei, esses adolescentes, ele chega aqui vibrando, quando ele consegue dar uma aula e os meninos ficarem interessados, né? E ele fica vibrando, né? E ele fala, mãe, ora. Aí eu fico orando, procurando matéria para dar para ele estudar e ajudar os meninos lá, né? Então, eu fico dando glória a Deus, graças a Deus, é a Nádia, é Vinícius, né? É Rui, agora tem a Flávia também, converteu, casou, o marido também converteu, né? Mas foi preciso que acontecesse uma tragédia na vida deles, para que eles pudessem correr para o lado de Deus. Amém. Né? Hoje ela tem testemunho. Ela fala, enquanto a gente estava no mundo, a empresa estava correndo, ganhando dinheiro igual água. Né? Depois que nós começamos a estudar, foi que começou as tragédias. Né? Que até já está na luta aí ainda, né? Que tem poucos meses. Mas, e as orações? E o Brasil inteiro que me conhece meus filhos, que orou por ela, que ora por ela. Né? Então, vencendo, alegre, né? Tribulação é crescimento. Vocês vão ver o quanto vocês vão crescer depois dessa. E não deu outra. Estão crescendo, né? Glória a Deus. Graças a Deus. A gente só tem que agradecer mesmo. Eu, né?
que agora já estou no final da vida, não estou com a missão cumprida ainda, né? Porque ainda tem muito para fazer. Tem muito para fazer. Quando eu fiz 75 anos, eu falei, agora estou na idade de Caleb, hein? Vou entrar na Terra Prometida agora. Agora estou na idade de Abraão, imagina. Dona Maria dá aula até hoje, com eles. Até hoje, viu, gente? Né? Buscando a história deles lá. Também que não foi Glória fácil. A Deus. Né? Glória a Deus. Mas é Dona isso aí, Maria até hoje. Ô, Marcos, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Deus te abençoe. Muito obrigada, Gates, viu? Amém. Eu fico muito feliz, fico até emocionada quando vocês ficam falando, né? Mas, graças a Deus, o Senhor nos dá a vitória em toda e qualquer situação, né? E a gente ora aqui pela congregação, quero que vocês orem também, né? Pelos meus filhos que estão trabalhando também, orando e ajudando, né? Dando aula. Então, a vida com Cristo é boa demais. Amém. A vida é boa demais. O sofrimento passa a ser crescimento e tudo passa. Amém. Né? E a glória de Deus, é Deus que vence por nós. Né? Nós não somos nada. Não. Sem Ele. É por isso que eu falo. Ok, gente, já terminou o nosso horário. Não tem casamento bem sucedido. Não tem. Hoje as moças casam e falam, se der certo, amém. Se não der certo, né? A gente separa e pronto, acabou. Não é assim, né? Não. Mas vamos vivendo. Até a hora que Deus quiser consertar esse mundo. Mas, graças a Deus, eu só tenho mesmo que agradecer a igreja, porque eu já tenho mais de 50 anos que eu frequento a igreja. Depois que eu me batizei, eu fui batista só 2 anos. E tenho mais de 40 anos na Igreja de Cristo. Amém. Né? Conheci a Igreja de Cristo e continuo até hoje, até morrer, se Deus quiser. Amém. Ok, gente, terminou o nosso horário. Né? Amo. Vamos terminar com a oração, vamos orar. Nosso Pai, nós estamos aqui na sua presença, Pai, maravilhados com seu amor para conosco, tão agradecidos realmente, Pai, porque sabemos que não merecemos nada, e o Senhor tem nos dado tudo, e acima de tudo, Pai, Jesus morreu por nós para que possamos chamar o Senhor de Pai, para que tenhamos, Pai, nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Nós temos um entendimento de onde que nós viemos e por que nós estamos aqui e para onde iremos, Pai. Obrigado, Pai, pela confiança que temos no seu poder, no seu amor, no seu Santo Espírito em nós, Pai. Eu te louvo e te agradeço pelos irmãos que têm trabalhado muito nesse dia, mas mesmo assim, Pai, estão dispostos a tirar esse tempo, sacrificar esse tempo para crescer no conhecimento e melhorar cada vez mais a nossa prática da fé, Pai. E pedimos, Pai, perdão pela falta de obediência, pela falta de zelo, Pai, e faça a sua vontade em nós, Pai. Abençoe toda a sua igreja, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, Pai. Tudo isso, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vou lá ver.